Então tá, meus queridos, mais um encontro santo, que coisa boa. Luiz Felipe, nos 45 do segundo tempo, boa noite, Luiz Felipe. Estava te esperando também. Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Melhor agora com você conosco, com certeza. E aí eu tô com os meus dois aluninhos aqui também, sentadinhos, pai e a mãe. Não pode olhar para o celular durante a aula, senão eu vou ter que botar do lado da professora. Eu estou falando com o pai. Então, queridos, vamos falar sobre o reino de Deus hoje, no nosso encontro santo. Isso é o que Jesus nos traz no capítulo 7. O reino de Deus. O que a gente tem para falar sobre isso, né? O que a gente tem para olhar para dentro e tentar entender o que a gente pensa a respeito do reino de Deus? O que é esse reino para a gente? É um lugar onde eu quero estar? É um lugar onde eu acho que eu posso estar? Quando que eu vou estar? O reino de Deus que está dentro de nós, como Jesus, né, sempre nos ensinou, e é uma frase, um ensinamento que a gente conhece. Eu quero saber, eu quero que vocês entrem em contato com isso, com a ideia do reino de Deus, o que ela representa para você. Porque por muito tempo eu achei que o reino de Deus era um lugar que eu iria após a morte. Realmente achava. Realmente achava que era isso. Eu achava que eu eu viveria aqui o que eu teria para viver, conforme a vida me apresentava, né? Se apresentasse a mim, ia chegar um dia da minha morte que eu ia para um lugar sem sofrimento, um lugar melhor. Então, por muito tempo, essa foi a minha crença. E dentro dessa crença, claro, eu me posicionava na vida de uma forma muito distraída, de uma forma distraída que eu digo, na verdade, não só distraída, mas eu digo inconsciente, né, do meu trabalho a fazer aqui. Eu não tinha consciência, pensando dessa forma, que o reino do céu é uma promessa após a minha morte, que eu teria que fazer mais do que, de novo, estar aqui na vida fazendo as coisas que eu precisava fazer, trabalhar para pagar minhas contas, ganhar um dinheirinho para dar uma passeada, para curtir um pouquinho a vida com os amigos, com a família. E se Deus achasse que eu tinha sido uma boa pessoa, se Deus quiser, eu ia para esse tal de reino. Então, eu tentava camuflar o máximo que eu pudesse, claro, de uma forma inconsciente, pensamentos negativos que eu tinha, sentimentos negativos. Tu tenta não enxergar isso. Porque se o reino do céu é um lugar que eu vou após a morte, se eu merecer, eu precisava contar para mim mesmo que eu merecia aquele lugar. E para mim merecer esse lugar, eu não posso olhar para um lado escuro que eu tenho. Eu finjo que eu não vejo. Eu continuo justificando, né? O meu lado, às vezes, negativo, culpando as pessoas por ele. Na verdade, nunca, né? É a perspectiva que o ego nos coloca. A raiva, ela nunca é nossa, ela é sempre causada por um outro. É sempre a culpa de um outro, tudo que sai de nós. Então, por isso, assim eu vivi por muito tempo. E depois do meu despertar, eu chamo assim, um despertar de consciência que eu tive, um despertar espiritual, e eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, sobre o que é a minha função aqui, através dessa ferramenta que eu compartilho com vocês, eu entendi que o reino de Deus, ele não é um lugar que eu vou após a morte. Ele está disponível para mim agora. Por que ele está disponível para mim agora?
porque é um estado da minha mente que eu me reconecto a Deus. E isso está sempre presente para mim. Então, o reino de Deus, ele é algo que eu preciso me reconectar, é um passo que eu preciso dar. Porque o reino foi criado para mim. E Deus me espera no reino. No reino, aonde Deus me espera, é esse lugar na minha mente, aonde só existe o amor. Só existe a essência, aonde eu curei muitos pensamentos que não condizem com a minha verdade. Muitos pensamentos que me separam dos irmãos, pensamentos egóicos que fomentam a separação e o ataque. Então, eu percebi que a morte, ela não resolve nada. A minha mente vai comigo. E se a minha mente pensa muito equivocado ainda, ela sente muita raiva, ela pensa os pensamentos negativos, eu levo tudo comigo, porque minha mente é eterna. Então, a morte, ela não resolve nada. É uma ilusão a gente achar que o desencarne físico vai nos levar a um lugar melhor. O reino de Deus, ele é um caminho que devemos trilhar agora. Ele é buscado agora, o reino de Deus, porque ele, de novo, é um estado da mente onde eu me conecto com o meu Criador e eu conheço finalmente o meu ser. Então, é muito importante a gente entender isso, porque isso muda toda a nossa perspectiva, aqui e agora, da vida. Eu não posso mais fingir ou andar na minha vida sem estar atenta à minha mente, ao que eu estou oferecendo a nível da minha mente aos meus irmãos. Então agora a gente vai falar sobre o reino de Deus. O que é, qual é a lei que opera dentro dele? Como é então que fazemos para trabalhar neste caminho, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O reino de Deus não é algo distante. Se nós somos o reino de Deus, como é que a gente pode ter isso como algo tão distante? Como é que a gente pode ter isso como algo como não merecemos, não pertencemos? Como a gente pode permitir que a nossa mente trabalhe dessa forma? De achar que somos indignos do reino de Deus, ou que é algo distante, ou que é algo utópico, que não se alcança, que a gente não conseguiria alcançar assim. Isso são boicotes. Isso são boicotes que a gente faz com o nosso ser. Porque o ego, ele usa de todas as artimanhas, de todas as desculpas, para te não olhar para a única verdade que existe em você, que é a sua mente. A fonte de todo o poder que você tem, que é a sua mente. O ego, ele nos coloca a perspectiva do fazer como a prioridade. Então, aqui ele é cheio de vontade, cheio de tarefa para fazer tudo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que atingir metas, eu tenho que alcançar números, eu tenho que alcançar propósito aqui, eu tenho um objetivo de comprar isso, eu tenho uma. Então, ele te coloca em fazer. E você vai entrando nessa perspectiva, atropelando o teu ser. Então, o teu dia a dia é completamente desconectado, muitas vezes, do ser, porque tu não sabe o que tu está oferecendo ali, naquele momento que você está fazendo, que você se propôs a fazer. Quantas vezes eu saía, eu como vendedora, trabalhando no comercial, temos as metas, quem é vendedor aqui sabe muito bem desse mundo das metas. E aí a tua perspectiva diariamente é meta, é atingir número, é atingir número. E aí, se tu atinge aquele número, tu tá bem, se tu não atinge, tu tá bem, e tu vai passando e tu vai fazendo as estratégias necessárias para isso,
E muitas vezes o amor não é o teu ponto de partida. Ele distorce o teu interesse, porque o teu ponto de partida é fechar um número. E às vezes, para fechar um número, você manipula, você artimanha, você foge totalmente do ponto dentro de você aonde você nunca poderia fugir, que é a tua essência. E você faz tudo que você faz o dia inteiro a partir de um ponto vazio. Vazio. E isso nunca vai trazer felicidade. Então, e o que que você faz? Ah, Camila, então a gente não trabalha para atingir números? Não é o que fazer. O Espírito Santo vai te ensinar como fazer. Não é o que você está fazendo, é como você está fazendo. Qual é a tua intenção? Qual é o teu estado mental? Qual é o que você está oferecendo aonde você está? Porque não tem a ver com o que você está fazendo, e sim como você está fazendo. Então, o reino de Deus é um caminho que eu preciso percorrer com o Espírito Santo, de reconectar toda a minha mente a esse ponto aonde antes de fazer qualquer coisa, eu toco o amor perfeito. Antes de sair qualquer coisa de mim, eu vou para um ponto em mim, eu parto de um ponto aonde eu toco o amor perfeito que eu posso oferecer. E pode ser nas vendas, como mãe, como pai, como tio, como patrão, como empregado, não importa o que. Porque as perspectivas do ego são sempre assim: ah, muda de emprego, muda de lugar, muda de pessoa, muda, porque essa pessoa, esse lugar, essa situação não está te servindo, né? O ego ele não quer deixar você acessar esse ponto, porque ele quer sempre trazer uma perspectiva onde a gente tem que mudar o cenário externo para ficar mais agradável. Ele nunca quer a sua real, né, transformação ou transcendência, porque o ego a gente transcende, a gente vai além dele quando a gente começa a olhar para ele. Então, o reino de Deus é um ponto que eu alcanço em mim, aonde eu toco a minha essência. E para mim tocar a minha essência, eu preciso curar os pensamentos que me impedem de tocar a minha essência. Eu tenho muitos pensamentos para curar, porque eu penso muito diferente de Deus. O ego pensa muito diferente de Deus. Então, o reino de Deus, ele é um ponto em mim que eu compreendo o que eu sou. E que eu compreendo que amar é a única forma de viver, não importa onde, nem como e com quem. Não importa o que eu estou fazendo. Esse ponto onde eu sou tudo, que é um estado do ser, esse ponto onde eu ofereço tudo, eu compartilho o que eu sou, é onde eu crio com Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho da lei do reino, tá? Eu vou ler uma parte aqui do curso, e ele fala que criar é a lei do reino, e criar é amar. Então, essa lei de criar com Deus significa amar com Deus, ser com Deus. É um ponto onde nada interfere com isso. E eu vou dizer para vocês uma coisa, meus queridos. Não existe nada, nada que vá substituir essa reconexão que devemos fazer. Nada que o ego te conte aí que você precisa alcançar, sei lá, posição, bens, ah,
enfim, financeiro, relacionamento, às vezes a gente coloca em pessoas essa situação. Não sei quais são as metas que estão dentro da mente de cada um. Nada vai trazer a alegria, a plenitude que você tem sendo o que você foi criado para ser. A gente precisa entender que a gente não vai ser, a nossa mente nunca vai se sentir satisfeita, feliz e plena atendendo às metas do ego. Lembram o grande e famoso discurso do Jim Carrey? Eu queria que vocês chegassem aqui com toda a fama que ele teve, com todo o dinheiro que ele teve, com família. Tem também o Will Smith que fala isso, né? Tem pessoas dentro que são muito conhecidas e estão nesse caminho também, né, da busca interior, que falam, não existe nada aqui, não tem nada aqui. Parece que tem, mas não tem nada aqui. Então a gente pode perceber muito antes, qual deve ser a nossa meta todos os dias. Porque a resposta não está no dinheiro que a gente acha que é o que está faltando, não é no relacionamento que a gente acha que não tem, não é na posição que a gente ainda não galgou. A resposta não está aí. Deus nos criou como seu filho para amar com ele. E enquanto a nossa mente não se reconectar a essa verdade, a esse ponto ali dentro que ela sente isso, ela vai ser uma eterna insatisfeita, uma eterna ansiosa, uma eterna depressiva. Então, o reino de Deus é para nós, é agora. É agora. Ele é um caminho que eu tomo neste exato momento e a todo instante da minha vida, vendo a vida de uma forma onde como que eu posso me aproximar mais do amor? O que está me impedindo aqui de amar o irmão? Vai ser essa caminhada que o Espírito Santo vai fazer com você. Ele vai te levar naquele ponto aonde você toca Deus dentro da tua mente. Ele vai te levar naquele ponto aonde você toca o amor perfeito que você é. Você vai ser tudo ali. Porque eu não sei se vocês percebem o quanto a nossa mente barra o fluxo do amor. Vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês? Vocês percebem o quanto a mente coloca senãos? Vocês conseguem já identificar um pouco? Já quando a mente está ali falando e bloqueando um fluxo puro, eu não sei se vocês já conseguem ver, né? Mas ele começa a ficar muito evidente quando a gente vai quando a gente vai se observando e querendo se mover numa direção oposta ao que o ego está nos mandando, né? Porque o ego ele entra sempre trazendo desconforto emocional. O ego ele é muito nítido. De novo, a gente vai aprender, né? A gente vai aprender sobre isso. Ele vai nos ajudar a reconhecer cada vez mais o ego. Mas o ego ele sempre entra te trazendo desconforto, irritação, angústia, preocupação, raiva. Saísse do estado de paz, pode ter certeza, tu estás com teu ego ali na mente e tu estás ali dando corda. Estás deixando ele ali. E a gente precisa aprender que a gente não pode deixar ele ali. A gente tem que... A nós é pedido muito pouco nesse caminhar. É só pedido que olhe. Só pedido que olhe, reconheça ele e peça para ele sair. E a gente não acredita, porque a nossa, eu repito várias vezes aqui, a nossa crença tem poder, gente. Tudo que a gente acredita fala muito alto aqui dentro.
E quando você aprende o oposto, quando você vai pegando a luz que o Espírito Santo vai te trazendo, os pensamentos, os ensinamentos daqui, a gente vai alimentando a nossa mente com uma outra verdade, na verdade, com a única verdade, não é uma outra, né? Porque o ego é verdade para nós, porém ele não passa de uma ilusão em realidade. Quando a gente começa a entender que existe uma outra forma, você vai tirando a crença do ego e ele vai perdendo força. As tuas crenças, você, elas só existem enquanto você está investindo nelas. Então, é muito importante a gente olhar para elas para dizer assim, eu não quero mais ver dessa forma. Eu não quero mais pensar desta forma a respeito desse irmão. Eu não quero mais ver o dinheiro desse jeito. Eu não quero mais ver, enfim, todos os aspectos. O meu casamento nessa vertente. Não quero ver. Enfim, cada um sabe as lições que ele está ali para te ensinar, porque a gente sabe onde o calo aperta, não é? A gente sabe. Então, a partir do momento que tu vai tirando a crença de que aquele irmão não é alguém que você considera, sei lá, ingrato. Então, sempre que você vê, você vai, aquele irmão é ingrato, aí você vai ter uma experiência com o irmão, aquela crença vai ser reforçada, porque é aquilo que você está vibrando, é aquilo que você está pedindo para ver, é aquilo que você vai ganhar. E aí a tua crença vai reforçando e tu vai alimentando aquilo, e aquilo fica uma sansara. Você não sai da cadeia da tua crença com o que o irmão te mostra. Quando você libera a sua mente para acreditar em outra coisa, e você fala, eu não quero mais olhar esse irmão como um ingrato, eu não quero compartilhar mais disso, você vai enfraquecendo essa crença e ela vai perdendo força dentro de você. O ego, escutem bem, os pensamentos do ego só têm vida se a gente acredita, se a gente valida, se a gente investe. Todas as ilusões, elas só se perpetuam na nossa vida se a gente fica ali investindo. A partir do momento que você fala, opa, isso aqui eu preciso olhar, isso é ego, isso eu vou desmanchar. Você tem todo esse poder, porque o Espírito Santo atua quando você pede. Você tem todo esse poder porque habita em você, não que vem de você, mas habita em você. E o Espírito Santo quer trabalhar através de ti para ver o quanto isso é real. Chamem por ele, porque ele é muito real. Vocês vão ter experiências e ele vai aproveitar cada disponibilidade que você der para ele entrar e te mostrar diferente. É incrível. Então, voltando aqui nas leis do reino de Deus, eu quero ler umas duas partezinhas para a gente expandir. É tanta coisa, né? Porque esse é um capítulo super longo, que eu não sei nem se a gente consegue abordar tudo, mas tem algumas situações aqui que eu quero falar. Bom, na página 122, para quem tem o curso, eu vou ler um parágrafo 3. No subcapítulo de número 2, a lei do reino, parágrafo 3, página 122. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para, ele vai falar da lei do reino, tá? Então, aqui ele fala da lei fora do reino. A lei fora do reino é assim: o que projetas, tu acreditas. Essa é a lei que opera aqui conosco, tá? O que tu projetas, nós já vamos falar disso. Tu acreditas. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino, o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam. Olha que interessante isso. Eu vou ler de novo. Então, essa é a forma como a gente vai aprender essa lei, que o que projetas é o que tu acreditas. Significa que essa forma
implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam. Então, o que eu acredito que o irmão é, na verdade, é o que eu estou ensinando que eu sou. É a forma como eu me vejo. Eu posso achar que vamos agora abrir um pouquinho essa lei, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre ela. E depois a gente vai falar da lei dentro do reino. Então, fora do reino, Jesus fala o seguinte: a gente vai aprender que o que a gente está projetando no outro é a forma como a gente está se enxergando. É a forma como a gente ainda se vê. E a gente fala, te atrasou, amiga, mas fica gravado. Depois tu vai assistir tudo, a Areta chegou. Boa noite. Então, então ele fala que nessa caminhada nossa, como a gente enxergar o outro é como a gente também se enxerga. Jesus nos ensina aqui que a gente não se relaciona com outra coisa a não ser com a nossa mente. Lembra daquele exemplo que eu citei algumas aulas atrás, que falava assim, ó, o que eu falo sobre, o que Pedro fala sobre Paulo ensina muito mais sobre Pedro do que de Paulo. E eu dei uma opinião, eu acho Pedro um cara chato, um cara arrogante, ele é orgulhoso, ele tem todo um jeito ah, egoísta de se comportar, um jeito ruim de ser, ele, enfim, eu estou falando sobre Pedro aqui. Jesus me ensina que tudo que eu falo sobre Pedro, na verdade, é todos os filtros que a minha mente escolhe validar, que a minha mente escolhe dar vida, que a minha mente escolhe fomentar. Então, eu escolho ver o Pedro pelos filtros do que eu acredito. Então, tudo isso que eu enxergo, eu enxergo ele ingrato, ingratidão, eu enxergo ele injusto, eu enxergo ele egoísta, eu enxergo ele. Todos os filtros que eu enxergo, o Pedro, são aspectos que eu ainda não curei dentro de mim. Porque se eu não enxergasse mais esses aspectos em mim, se esses aspectos não tivessem mais nos meus filtros, se eu não escolhesse olhar por esse ângulo, eu escolheria um ângulo diferente. Eu escolheria, poxa, Pedro está precisando de amor. Pedro está carente. Pedro precisa saber a luz que ele é. Pedro está precisando ser resgatado. Quando eu me curo, quando eu não tenho os filtros egóicos, eu não olho Pedro pelos ângulos da ingratidão, do orgulho, entendeu? Então, Jesus fala: o teu irmão vai ser um espelho para ti nessa caminhada. A lei fora do reino de Deus é o seguinte: o que você projeta no outro é o que você acredita sobre você, é o que está dentro de você, é o que você valida dentro de você. Então, você precisa olhar para isso. O outro vai ser um baita espelho para você, para mostrar pensamentos, filtros que você precisa estar ali tirando de dentro de você. Porque eles não são filtros, não é assim que Deus vê Pedro. Não é assim que Deus conhece Pedro. Por quê? Porque Deus conhece o que é verdadeiro em Pedro. Deus conhece o que é verdadeiro em mim. Não importa se eu ajo com raiva, se eu me irrito, se eu falo, eu vou explodir com meus filhos, com meu companheiro ou com alguém, não importa. Deus sabe exatamente o que ele fez, o que ele criou em mim, o que tem em mim e o meu potencial. O que ele pode fazer comigo? O que eu crio com ele? Ele sabe o que ele criou. Então, Jesus fala aqui no Curso em Milagres o tempo inteiro que Deus não se relaciona com o ego, ele nem interpreta o ego. Quem faz isso é o Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, que vem aqui fazer essa tradução para nós. Então, essa lei que a gente tem fora do reino de Deus, que é como eu vejo o outro, é a forma, na verdade, como eu ainda me vejo,
é uma lei que vai me ajudar muito no meu aprendizado com o Espírito Santo, porque eu preciso olhar para a projeção, é uma forma de eu ver o que está dentro da minha mente. Como eu enxergo o outro é uma forma de eu ver como está dentro da minha, o que tem dentro da minha mente, o que eu ainda estou escolhendo acreditar e validar. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é difícil, que eu digo, não difícil, é diferente, porque o ego faz com que a gente dissocie o que a gente vê no outro do que está dentro da nossa mente. A gente acha que não tem relação alguma, mas não existe isso, na verdade. O que existe, na verdade, é eu escolhendo, né, o que olhar, o que ver, e o ego ele vai direto no erro. O ego vai direto na falha. Ele tem aquele olhar clínico para pegar, ele é o crítico principal de tudo, ele adora apontar o erro do outro. Então, uma regrinha de ouro, se você está criticando o outro, é ego para ego, tá? Se você está julgando o outro ego, é o teu ego julgando o outro ego, tá? Porque o Espírito Santo não se comunica dessa forma. O Espírito Santo só tem um julgamento. O que não é amor é falta de amor. Então, o que eu não compartilho amor, se o irmão chega, se o irmão chega projetando ego, o Espírito Santo só enxerga como uma situação, precisa de amor para cura. Só está faltando amor ali. Então ele não fica ali batendo boca para ver quem é o certo, ele não fica olhando de um ponto de julgamento, aonde olha o erro e condena. O Espírito Santo não vai desse ponto. Toda vez que a gente usa esse ponto, é o teu ego julgando o outro ego. Então você precisa usar essa lei da projeção, que o que eu vejo no outro é o que eu ainda acho que é o que eu sou, é o que ainda é o que eu ainda vejo em mim mesmo. Então, essa é uma grande instrução que o Espírito Santo nos dá. Olhe a forma, olhe o que você está enxergando no outro, porque é o que você está enxergando no outro que precisa ser curado dentro de você. Né? O ego não deixa você enxergar assim, mas o Espírito Santo te leva a essa luz. Né? Afinal, é o Espírito Santo que te leva ao reino de Deus, ao lugar aonde esses pensamentos de separação, aonde o irmão é pior, aonde aquilo é menos, aonde aquele é mais, aonde a gente se segrega, aonde eu amo aqui, mas eu odeio ali, aonde aqui eu gosto, mas aqui merece minha atenção, mas aqui não merece, aqui eu valorizo, aqui eu desvalorizo. Todos esses critérios são do ego. E eu preciso ir iluminando pouco a pouco para mim tirar o investimento deles e pedir sim a visão que o Espírito Santo tem para mim ali, a cura que o Espírito Santo tem para mim ali. Então, essa é a lei fora do reino de Deus. Aí ele fala aqui um pouquinho da lei no reino de Deus. Ele fala o seguinte: no reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que, de que o que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. De novo, só há no reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença. Então, a partir do momento que eu alcanço esse estado aonde o Espírito Santo quer me levar, aonde eu toquei a minha essência, quando eu estou consistentemente ali, eu não tenho dúvidas, eu não tenho questionamentos. Eu sei o que eu tenho que fazer em cada momento, com cada pessoa, em cada situação. Eu reconheço o chamado de Deus, porque é ali que Deus se comunica comigo. É ali que eu conheço. Então, é ali que nós temos que estar.
Eu não posso ficar aqui bloqueando o fluxo do amor com a minha mente que criteriza, condiciona, seleciona e me enche de medos o tempo inteiro. O reino de Deus é aonde temos que ir. E isso não implica ir para o Himalaia e ficar meditando. Isso implica em eu estar no meu dia a dia com os meus irmãos, chamando o Espírito Santo para a minha experiência, para ele me mostrar em que ponto da minha mente eu estou, com que a minha mente está se relacionando, porque se ela está se relacionando com os julgamentos, ela não pode amar. Como é que eu vou amar o Pedro se eu acho o Pedro insuportável? Como é que eu vou sentir amor pelo Pedro se para mim ele é insuportável? Como é que eu alcanço um estado aonde eu vejo um Pedro de um ângulo totalmente diferente, aonde o amor pode ir? Quem me leva para esse estado? Aonde eu olho alguém que chega de uma forma grosseira, que chega de uma forma ignorante, aonde eu olho alguém de um ponto aonde isso não me ataque, aonde isso não me desconfigure, aonde eu posso olhar para aquele irmão e dizer assim: calma, aqui você tem amor, você está seguro aqui. E não é com palavras, você só comunica isso aqui. Você consegue. É ali que você tem que estar, porque é o que você é. Você é amor com seu pai. Você não pode estar atacando a cada um que vem atacando. Alguém tem que levar a luz. Nesse mundo, um leva o outro. Nesse mundo, um acende a luz do outro. Porque, primeiro, não estamos separados. Estamos todos juntos. E o Espírito Santo habita em todos nós. Então, a partir do momento que eu saio do ciclo, como a Areta fez, naquele testemunho que ela deu para a gente no grupo, onde um cliente chegou, jogou a ferramenta na, na mesa e chegou falando que aquilo não prestava e chegou cheio de raiva, e ela, na hora, ela quebrou o ciclo, ela fez o que é o que o curso está te chamando. Quebre o ciclo, quebre o condicionamento do ego, chame por mim, chame pelo amor de Deus. Ela não sabia o que fazer, na hora ela veio uma baita raiva, uma vontade de revidar, mas ela falou, calma, respirou uns segundos e falou, Espírito Santo vem, você chama, é um movimento nessa direção, você chama pelo amor que te pertence e pertence ao irmão. Alguém tem que quebrar esse ciclo. O reino de Deus, de novo, é um estado de amor. É o que somos. É um estado onde você oferece amor, independente do que chega. Eu vou ler algumas palavras para vocês aqui. Eu quero que vocês, quem tem o livro, ou quem tem o PDF, né? A gente tem o livro em PDF. Eu quero que vocês leiam esse subcapítulo, que é a totalidade do reino. Esse subcapítulo ele está extraordinário e ele contém grandes ensinamentos. E eu quero que vocês entendam, Jesus fala aqui de como o amor, ele é algo total. Ele não pode ser como a gente faz de segregar ele, dar só para alguns, é para minha família, é para aquelas pessoas, e para alguns eu dou ódio, para outros eu dou amor, para uns eu ignoro, para outros. Não. O amor, ele é algo total, ele tem que partir de um ponto dentro de nós, aonde a gente toca ele, com tudo e com todos. E aí ele fala o seguinte, ele faz a gente lembrar o seguinte, lembre-se da lei da mente. Tudo que você compartilha é o que aumenta em você. Tudo que você dá, lembra da primeira lição do Espírito Santo, para ter, dar tudo a todos? Lembrem da nossa última aula? Que é a primeira lição que o Espírito Santo vai vir te ensinar? Para ter, dar tudo a todos. E esse dar tudo,
ele está na disposição mental de amar. Ele não é dar tudo materialmente, ele não tem nada a ver com a matéria, ele entra para o mundo metafísico da tua mente, da tua energia, da tua vibração. É tu oferecer a tua melhor intenção e melhor disposição de amar naquele momento. Então, quando alguém chega, quando alguém te desafia e chega projetando o ego, então vai chegar com orgulho, vai chegar com raiva, vai chegar. Quando alguém chega assim para você, na verdade, o Espírito Santo vai te mostrar que é uma grande oportunidade para você compartilhar o que você quer que aumente em você. Na verdade, são grandes oportunidades se a gente estiver bem atento. Olha o que ele nos ensina. Quando um irmão age insanamente, ele está te oferecendo uma oportunidade de abençoá-lo. A sua necessidade é a tua. Necessitas da bênção que podes oferecer a ele. Não há nenhum outro modo de tê-la a não ser dando-a. Olhe isso, gente. E olha que importância é a gente entender isso. Eu só recebo de Deus o que eu escolho dar. Eu só recebo o que eu escolho oferecer. Na lei de Deus não existe. A lei da nossa mente é assim. Então eu só recebo o que eu escolho oferecer. Eu escolho oferecer raiva. Provavelmente é isso que eu vou receber, né? O ego, ele se comunica dessa barganha. Mas se eu escolho oferecer o amor, é isso que eu vou receber. São as dádivas de Deus para mim. Todas elas ele tem a todo instante. A todo momento que eu chamo pelas dádivas de Deus para oferecer, para mim dar, eu tenho que ter recebido, eu tenho que ter pedido. É algo que está disponível. Então ele quer que a gente entenda o seguinte: a forma de você ser o ser que Deus fez para você, feliz, amoroso, seguro, completo, pleno, em paz, é oferecendo isso para ter paz ensina. Não tem outra forma, o que eu ofereço é o que eu fortaleço. Então, então ele quer que a gente entenda, o irmão que chega projetando é uma oportunidade de tu oferecer o que tu quer fortalecer. Então eu preciso entender. Olha quantas vezes eu ofereci raiva e eu fortaleci a raiva em mim. Olha quantas vezes eu fortaleci o ego em mim, achando que eu tinha que revidar com a mesma moeda, achando que eu tinha que responder da mesma forma. Eu só estou me prejudicando, eu só estou me fechando, eu só estou me deixando cada vez mais triste dessa forma, cada vez mais longe do que me alegra, que é o amor. Eu não posso fugir disso. E aí ele fala: não há nenhum outro modo de tê-la a não ser dando-a. Essa é a lei de Deus e ela não tem exceções. O que tu negas te falta, não porque esteja faltando, mas porque o tens negado. O tens negado em outro e não estás, portanto, ciente disto em ti mesmo. Então, quando eu nego o amor ao outro, é porque eu não estou ciente desse amor em mim. É porque eu estou compartilhando e fortalecendo algo que eu não quero em verdade, porque o medo ele não existe em essência. A minha essência é amor e eu preciso ser fiel ao que é essencial para mim. Em essência, só existe amor em nós. O medo e tudo que vem dele não faz parte da essência. Então, se eu estou fomentando o que não faz parte da essência, eu estou me cavando a minha cova, o meu caminho infeliz. Se o que faz parte da minha essência é o amor, eu preciso ser fiel à minha essência, porque é assim que eu vou ser feliz. Porque Deus me criou amor. E a lei que ele fez foi para obedecer o amor. Compartilha que aumenta em você. Compartilha que aumenta em você. Essa é a lei do amor. E a gente está usando essa lei para quê? Para fortalecer o quê? Muitas vezes, o ego.
Eu compartilho o quê? Eu não compartilho a minha melhor intenção, né? Na relação com o irmão. Eu estou muito focada em vender, eu estou muito focada em atingir aquilo. Eu nem olho porque eu estou oferecendo, eu nem olho para quem está do meu lado. Eu quero só atingir aquela meta, eu quero só fazer aquela situação acontecer, eu quero só fazer aquela compra daquela coisa, eu quero só conhecer aquela pessoa. E o meu ser? E o ser? E quem ama? E a essência, onde é que ela está? Totalmente perdida e sem ser conhecida, eu nem sei o que que é isso. E toda vida que eu tento me aproximar disso, o ego cria todas as artimanhas, todas as desculpas para mim me distanciar disso. Então, que eu nunca encontre mais um irmão que esteja necessitado da minha bênção, achando que ele não seja digno dela. O Espírito Santo vai te ajudar nesse caminhar, que você precisa compartilhar o que você é e que ninguém lá fora pode desconfigurar o que você é. Ele já deu essa grande lição. Ensina só amor, pois é isto que tu és. Então, aqui ele fala só mais uma aqui para a gente encerrar. Olha só, na página 136 agora, tá? Não precisas da bênção de Deus, parágrafo 3. Não precisas da bênção de Deus, porque isso tens para sempre. Mas tu precisas da tua bênção. Tu pode escolher. Quero ser com Deus, não quero ser com Deus. Essa é uma escolha que tu faz a todo momento. E agora? Olha a importância de eu entender. Tu não precisas da bênção de Deus, porque isso tens para sempre. Ele já te abençoa, ele já te deu tudo, ele tem tudo pronto para ti. O que está faltando você querer? Você escolher. Não precisas da bênção de Deus, porque isso tens para sempre, mas precisas da tua. O retrato que o ego faz de ti é de privação, desamor, vulnerabilidade. Não podes amar isso. No entanto, podes muito facilmente escapar dessa imagem, deixando-a para trás. Tu não estás lá e aquilo não é o que tu és. Não veja esse retrato em ninguém, ou não terás aceito como o que tu és. Então ele fala de novo daquela lei fora do reino. Não veja o mal em ninguém, porque isso significa que você está aceitando em ti mesmo. Está tudo aqui dentro. Não vejas, aí ele fala o seguinte: todas as ilusões acerca da filiação são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente, porque estamos todos unidos, olha só. Todas as ilusões que a gente tem uns sobre os outros, o ego que a gente criou para nós, criou para o irmão, são dissipados, essas crenças são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente. Aí ele diz algo que eu marquei aqui. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. Não ensines a ninguém. Essa é uma para anotar, tá? Que ele é o que tu não queres ser. Então, não ensines a nenhum irmão que ele é o que tu não quer ser. A gente tem que ensinar ao irmão o que a gente é em essência, e a gente tem que aprender isso. Porque, de novo, a bênção de Deus a gente já tem, a gente precisa da nossa. Eu preciso da minha aceitação do que Deus me criou para ser. E ninguém aqui fora muda o que eu sou. O teu irmão, preste atenção aqui, gente. O teu irmão é o espelho no qual vês a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. O teu irmão é o espelho no qual vês a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. E a percepção vai durar até que a filiação se conheça como um todo.
É isso, é isso. Então ele fala o seguinte: todo ataque, toda projeção de um irmão é um chamado ao amor que eu quero ser, é um chamado ao amor que eu quero compartilhar, é um chamado ao amor que eu quero me reconectar. Porque enquanto eu ainda estou escolhendo vê-lo da forma indigna, enquanto eu ainda escolho ver o irmão como o meu ego quer me mostrar, é assim que eu continuo vendo a mim mesmo. Porque eu nunca vou me achar olhando para o irmão a partir dos olhos do ego. E que a gente não esqueça, disso. Que o irmão é sempre um espelho, mostrando o que ainda está dentro da nossa mente. Todo irmão que chegar te contrariando, ele é um salvador. Jesus chama no curso aqui mais para frente de salvador, porque ele é o que vai fazer com que você enxergue o que você ainda não enxergou aqui, que precisa ser curado. E o reino de Deus é o que eu quero que fique para a aula de hoje. Ele não é um lugar que eu vou após a morte. Ele está dentro de mim. Eu sou o reino de Deus e eu preciso me apropriar do meu lugar junto a Deus agora, sem morte, com vida. O reino de Deus é vida em abundância. O reino de Deus é uma mente que ama, é uma mente equilibrada, é uma mente que leva luz, é uma mente que leva acalento, é uma mente que leva aconchego, é uma mente que leva amor. Eternamente, essa mente leva amor com Deus, porque ela é eterna. E esse lugar está disponível para mim agora. Então, dois ensinamentos: o que é o reino de Deus, e o segundo ensinamento, como o Espírito Santo vai nos conduzir a ele com a ajuda dos nossos irmãos, que serão espelhos da nossa mente, espelhos do que precisa ser curado, porque aqui, fora do reino de Deus, como a minha mente está, em desconexão a esse lugar, a minha mente precisa aprender de novo a escolher pelo amor, porque a gente não sabe o que é esse amor perfeito. A nossa mente desconfigurou tanto o amor que ela não sabe o que é esse amor perfeito. Então, ela precisa curar isso na sua caminhada. E ela precisa voltar a compreender o que é o amor perfeito. E o Espírito Santo vai fazer você, ele não vai descansar. Enquanto você não der aquele irmão que ele tá te mandando aí, que tá te pentelhando, não precisa me dizer quem é para não dar briga, hein? Que pode estar ali do teu ladinho. Ele vai mandar aquele irmão, ele vai fazer você tocar o amor perfeito para aquele irmão. Ele vai fazer você curar todos os pensamentos que você tem, que te separam daquele irmão, que te impedem de amar aquele irmão. Então, o reino de Deus, esse ponto de puro amor que está aí dentro de você, que só sai isso dentro de você, ele vai ser um caminho a ser trilhado com os teus irmãos e o Espírito Santo. E nós aqui no Encontro Santo, para estar aprendendo e reforçando. Tá certo? Então, o reino de Deus é agora para nós. E é um caminho com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. E os irmãos que cada um de vocês tem aí, que ele está mandando, vocês sabem bem quem é. E ele é um espelho do que está passando dentro da mente de vocês. Vamos começar a caminhar para isso, porque não existe outra meta que vai te trazer felicidade e alegria. Pode ter certeza. Tá certo, meus amores? É isso?
Muito obrigada, muito obrigada. Que Obrigada. sala mais linda, que gente mais linda, que alegria. Olha esses coraçãozinho, aviãozinho, que coisa chique. Como é que eu faço isso? Eu quero aprender também, que eu quero me mandar os coraçãozinhos para mim, porque eu me amo também. Vocês me ensinam depois como é que eu faço isso? Será que eu consigo mandar coraçãozinho para vocês também? Ó, o Jefferson ali, ó, com o chapéuzinho, ó. Não, vocês estão muito tecnológicos. Eu quero uma aula depois para me ensinar a mexer nisso. Tá bom. Amados, fiquem com Deus e tenham uma linda semana. Todos Igualmente. atentos ao caminhar. Atentos. Beijo grande, beijo Tchau, grande. gente. Tchau, Até tchau. a Boa próxima. semana. Cami, Fala, meu amor. tem alguém que quer te dar um beijo de boa noite. Peraí. Ai, é o meu gatinho lindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oi, Dá boa amor. noite pra ti. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Uhum. Que saudade, né? Tá na hora de a Tudo gente se bem, Tia Cá? encontrar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E Um contigo, dia tá a tudo gente pode bem? fazer o dia das trocas dos irmãos. Ai, podemos. E esse dia tá Então, chegando, o dia da troca dos irmãos. Eu vou propor para tua mãe uma troca bem rapidinho, depois eu vou conversar com ela. então tá, dá beijo. Tá Beijo. bom? Dorme com Deus, Teu tá? fã, né? Teu Ai, que fã. lindo, que lindo. Beijo, boa Manda noite, um beijo pra amiga. Dudinha, como é que ela tá? Eu vi que ela postou Tá, ali no grupo que ela tá. Ela tá, vai ficar de tá. repouso? Sim, ela não teve, graças a Deus, nada na coluna, um mau jeito mesmo, foi Tá. muscular. Pilhou. Será que foi muita Aí, tensão? então, foi. A semana passada também a gente teve alguns probleminhas lá na escola, lembra que eu comentei, eu acho, contigo? Lembro, ela Enfim, comentou então, comigo. musculatura, tudo ali, né? É. E foi muscular, daí 10 sessões de fisioterapia, e E ele como é que pediu ela tá? Ela 15. tá com dor? Tá, aham. Ela foi medicada de manhã, daí ela dormiu a tarde toda. Tá. Daí ela anda, assim, ela Sim, tá caminhando também aqui em casa e sim. tal, mas com a mão sempre nas costas, assim, sabe? Mas enfim, daí fisioterapia, só que já pedimos autorização, parece que só semana que vem vai começar. Eu Ah, queria agilizar para essa semana, sim, porque. sim. E ele deu 15 dias sem esporte, né? Mas Mas os 15 dias eu acho que a gente vai antecipar um pouco. não, ela vai sentir como ela tá, né, amiga? Ela vai sentir como ela tá. Porque Sim, por também isso não que eu queria adianta. começar a físio essa É, semana, sabe, não, e Cami? assim, ó, se é algo muscular, às vezes recupera rápido mesmo e ela consegue É. voltar. Eu Então, queria até ai, levar numa massoterapeuta. Eu tenho uma sim, conhecida aqui, quem sabe ela faz uma massagem, mas também agora tá muito doído. Vou tem, esperar, tem que sabe? Vou esperar, deixar. tem que Vou esperar. deixar E ela pra, quem arrasou tanto sabe? naquele campeonato, ela estava Foi tão. sensacional, as meninas estão voando, né? O que que é aquelas levantadas dela? Eu falei, Então, Ju tu do viu que céu. lindo? Eu Tu falei, viu que Ju do lindo? céu. Eu falei, esse Ju do céu. Amiga, eu não parei eu não pausei, deixa eu Não pausar.